Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre o ciclo cardíaco e a nutrição do coração. Na revisão da nossa aula anterior, vamos recordar as estruturas que formam o coração. Ele é formado pelo pericárdio, que é a membrana que reveste a parte externa do coração, pelo endocárdio, que é uma membrana que reveste a parte interna do coração, e pelo miocárdio, que é o músculo que fica situado entre o endocárdio e o pericárdio. Essa camada de músculo é muito espessa e ela é responsável pela contração do coração. Temos também a parte interna do coração, que é um órgão oco, formado por uma musculatura chamada miocárdio, e ele é dividido em 4 cavidades ou câmaras. Nós temos na parte superior os 2 átrios, o direito e o esquerdo, e na parte inferior nós temos os 2 ventrículos, direito e esquerdo. Os átrios, eles apresentam paredes musculares mais finas em relação aos ventrículos e funcionam como câmaras receptoras de sangue. O átrio esquerdo, ele recebe o sangue proveniente dos pulmões, enquanto o lado direito recebe o sangue proveniente de outras partes do corpo, com exceção dos pulmões. Dos átrios, o sangue segue para os ventrículos. Então, olhando aqui na imagem, nós temos o átrio, a parte superior, os átrios, os ventrículos na parte inferior, e o sangue, o sentido do sangue é dos átrios para os ventrículos. Os ventrículos apresentam paredes musculares mais grossas, uma característica importante, uma vez que a contração impulsiona o sangue para os pulmões e outras partes do corpo. A contração do ventrículo direito impulsiona o sangue em direção aos pulmões, enquanto a do ventrículo esquerdo garante o seu impulso ao restante do corpo. O sangue arterial e o sangue venoso é o tipo de sangue que circula no nosso organismo, e o sangue rico em gás oxigênio, ele é chamado de sangue arterial. Ele possui uma coloração vermelho claro e geralmente ele é representado nos esquemas na cor vermelha. Já o sangue venoso, ele é rico em gás carbônico, ele possui uma coloração vermelho mais escuro e geralmente ele é representado na cor azul. Agora que nós já recordamos as estruturas que fazem parte do sistema cardiovascular, vamos falar do ciclo cardíaco, que é a circulação que ocorre dentro do coração, e sobre a nutrição do coração. O ciclo cardíaco é um conjunto de eventos cardíacos que ocorre entre o início de um batimento e o início do próximo. O ciclo é rítmico e ocorre aproximadamente a cada 0,8 segundos, ou seja, ele demora menos de 1 segundo para sair do coração e voltar até o coração novamente. Esses movimentos do ciclo cardíaco, eles consistem em uma sequência em que os 2 átrios se contraem enquanto os 2 ventrículos estão relaxados. Em seguida, os ventrículos se contraem e os átrios se relaxam. A fase de contração é designada sístole e a fase de relaxamento é designada diástole. Acompanhe o ciclo cardíaco passo a passo. No ciclo cardíaco, os movimentos eles acontecem de forma simultânea. Então, enquanto os átrios estão relaxados, os ventrículos estão contraídos e vice-versa. Então, aqui no nosso esquema, nós temos as 4 câmaras. Nós vamos começar o nosso ciclo a partir do momento que ocorre a contração do ventrículo e ele impulsiona o sangue para fora do coração. Então, isso é chamado de sístole ventricular. Então, durante a sístole ventricular, que está acontecendo aqui nos 2 ventrículos, observando a imagem,
Grande quantidade de sangue se acumula nos átrios, que é a parte superior, direito e esquerdo, já que as válvulas atrioventriculares são essas aqui, elas estão fechadas. Então, aí nós temos a diástole do átrio, que enquanto os ventrículos estão contraídos, os átrios estão em diástole. E o sangue, ele está chegando, né, das partes do corpo, o sangue venoso, ele chega aqui no átrio direito, vindo através das veias cavas superiores e inferiores. Então, o átrio, ele está se preenchendo de sangue do lado direito, e enquanto isso, do lado esquerdo, o sangue, vou fazer na cor verde para não misturar, o sangue ele está arterial, ele está chegando no átrio esquerdo através das veias pulmonares, nós temos duas de cada lado. Então, o átrio esquerdo também está sendo preenchido de sangue, as válvulas estão fechadas e o ventrículo na parte de baixo ele está contraído. E no caso ele vai impulsionar o sangue para fora do coração. Ele vai impulsionar o sangue para fora do coração. Aí nós passamos para o próximo passo. Após a contração do ventrículo, o momento em que ele envia o sangue para fora do coração, o ventrículo ele entra em diástole. Ao mesmo tempo, nos átrios, ele está com uma grande quantidade de sangue dos dois átrios, direito e esquerdo. Essa grande quantidade de sangue que se acumulou, ela força a abertura das válvulas atrioventriculares dos dois ventrículos e o sangue ele começa a jorrar, né, de forma passiva para os ventrículos, preenchendo aí 80% da capacidade total dos ventrículos. Então, uma grande quantidade do sangue flui para os ventrículos de uma maneira passiva. No próximo passo, após a passagem do sangue para o ventrículo, em mais ou menos 80% da sua capacidade, os átrios eles entram em sístole. Então, eles se contraem, dando um impulso adicional ao fluxo sanguíneo para enviar os 20% do preenchimento total dos ventrículos para que eles completem a sua capacidade total. Nesse momento, as válvulas semilunares elas estão fechadas para impedir a passagem do sangue dos ventrículos para fora do coração. Após o início da contração ventricular, a pressão do ventrículo ela sobe de modo bem rápido, fazendo com que as válvulas atrioventriculares se fechem, e aí nesse momento nós ouvimos o primeiro som do coração, que é através do fechamento das válvulas atrioventriculares. Nós temos aqui as válvulas atrioventriculares, elas se fecham, formando o primeiro som do coração. Nesse momento, que é a contração isovolumétrica, todas as válvulas estão fechadas e os ventrículos estão contraídos, sem que haja nenhum esvaziamento das suas câmaras. Os ventrículos eles estão com a sua capacidade total de sangue, e a hora que a pressão dos ventrículos supera a pressão das artérias pulmonar e aórtica, ocorre a abertura das válvulas e o sangue é ejetado para fora do coração. O sangue venoso, aqui do lado direito, ele é impulsionado para a artéria pulmonar, onde o sangue vai ser conduzido para os pulmões, onde ocorrerá as trocas gasosas. O sangue arterial no ventrículo esquerdo, ele vai ser ejetado para a artéria aorta, que vai levar o sangue arterial para todas as partes do corpo. A artéria aorta, ela se subdivide em artéria subclávia, artéria carótida e tronco braquiocefálico.
Após o final da sístole, ocorre o relaxamento repentino dos ventrículos e a pressão das artérias aorta e pulmonar, que acabaram de ser cheias, elas geram um fechamento das válvulas semilunares, que são as válvulas pulmonares e a válvula aórtica. O fechamento dessas válvulas, elas formam o segundo barulho que nós ouvimos do coração. Então, após a sístole ventricular, os átrios que estavam em diástole no momento da sístole do ventrículo, eles já estão praticamente cheios de sangue novamente e todo o ciclo cardíaco ele se repete. Novamente, os átrios cheios, e o ventrículo em relaxamento, a passagem do sangue se faz de forma passiva, né, através da abertura da válvula atrioventricular e assim o ciclo se repete novamente. Para auscultar o coração, o médico ele utiliza o estetoscópio. O primeiro som é causado pelo fechamento das válvulas atrioventriculares no início da sístole dos ventrículos. E essas válvulas elas estão localizadas entre os átrios e os ventrículos e são conhecidas como válvulas tricúspide e mitral. O segundo som ele é causado pelo fechamento das válvulas semilunares no final da diástole dos ventrículos. Essas válvulas elas estão localizadas no início das artérias que levam o sangue para fora do coração e elas são conhecidas como válvula pulmonar e aórtica. Agora vamos falar um pouco sobre a nutrição do coração. Apesar de todo o sangue que passa por dentro do coração, o músculo cardíaco ele não retira os nutrientes e o oxigênio desse sangue. Os nutrientes utilizados pelo coração eles chegam através das artérias coronárias que se encarregam de suprir suas necessidades energéticas. As artérias elas ficam do lado de fora do coração. Se uma dessas artérias ficarem entupidas, regiões inteiras do coração ficam sem nutrientes e oxigênio e morrem. Dependendo da extensão dessa área morta, o coração ele deixa de bater adequadamente e pode ocorrer um infarto. Então, aqui nós temos, né, a vascularização do coração na parte externa, a parte arterial e a parte venosa, representada aqui na cor azul. Alguns problemas de saúde, como a hipertensão, a obesidade, o tabagismo, a má alimentação e a falta de atividade física, elas podem agravar ainda mais as doenças cardiovasculares. Todos os nutrientes que nós fornecemos ao nosso organismo, eles vêm da nossa alimentação. Por isso é muito importante escolher alimentos saudáveis e evitar uma quantidade excessiva de sal e gorduras, que são algumas substâncias que geralmente causam problemas cardiovasculares. A nossa aula vai ficando por aqui e na nossa próxima aula nós vamos falar sobre algumas doenças cardiovasculares. Obrigada, bons estudos e até a nossa próxima aula.